Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score clássico. Sim, episódio clássico da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Chega deixando o seu like, já comenta aqui quanto é que vai ser Vasco e Fluminense no estádio Newton Santos, isso mesmo, manda do Vasco, mas o jogo vai ser no campo do Botafogo e vamos explicar por que daqui a pouco. Compartilhe esse nosso conteúdo para os seus amigos vascaínos tricolores e, claro, se inscreve no canal porque estou muito bem acompanhado. Eduardo Gerac, Edu, tudo bem? Seja muito bem-vindo para mais um Flash Score clássico, acho que podemos chamar assim nessa rodada. Tudo bem, Edu? Exato. Olá, Fábio, um grande abraço a você. Sem dúvida, né? São jogos muito interessantes, né? Como você bem lembrou, esse clássico não vai ocorrer em São Januário, né? Porque a polícia do Rio não deixa, né, que clássicos ocorram em São Januário. Então, o Vasco decidiu mandar essa partida no Newton Santos. Tentou até um acordo com o Fluminense, né, para que o jogo fosse no Maracanã. Como isso não aconteceu, a partida vai acontecer no Estádio Olímpico, né? E no Newton Santos. Em tempos de Olimpíadas, né? Exatamente, dos Jogos, É, ele foi construído o estádio para o Pan-Americano em 2007, mas foi palco do recorde de Usain Bolt em Eu 2016, nos tive, Jogos Rio 2016. Você estava lá, né? eu tive o prazer de cobrir essa Olimpíada e estava lá no dia do Bolt. Sem dúvida foi muito legal, foi muito bacana. O Botafogo está querendo tirar aquela pista em volta, o técnico só quer É, aproximar a torcida do campo, enfim, isso é uma confusão. Mas é só um detalhe: o BEP, né, que é o Batalhão de Especial de Policiamento em Estádio, não permite Flamengo ou Fluminense como clássico com o Vasco. O exato. Vasco e o Botafogo, sim, porque entende que as duas torcidas, que deveria ser algo normal, se dão bem, né, um clássico mais da paz, então não tem problema 10% da torcida visitante ser do Botafogo. No caso, Fluminense e Flamengo, não. E não foi no Maracanã, porque o Fluminense, um dos concessionários da administração do estádio, não permitiu que ele fosse visitante na casa em que ele aluga. Então, por isso, o jogo foi para o Newton Santos. Chegou-se até a pensar em Cariacica, mas Newton Santos e o Daniel Kaiser vai narrar tudo. Edu, olhando a tabela, o Fluminense só perde para o Fortaleza. Nas últimas 5 rodadas, campanha de recuperação fantástica, 4 vitórias de 1-0. Mesmo assim, o time ainda não saiu da zona de rebaixamento, mas vem numa arrancada bacana. 4 vitórias e 1 empate, enquanto o Vasco tem uma derrapada nos últimos jogos. Os últimos 5 são 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate, mas vem de 3 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. E uma semana diferente, que a gente vai falar de Copa do Brasil, porque cada um classificou, que foi o Vasco, o outro foi eliminado. Mas enfim, queria que você falasse sobre esse jogo aí, os dados que você traz para nós. Não, sem dúvida. Vamos começar então pelo Vasco, né, que é, afinal de contas, o mandante. Um dos problemas do Vasco, né, e o Paiva até falou isso na sua última coletiva, nessa coletiva do meio de semana, se não me engano, pela Copa do Brasil, tem sido a questão da defesa, né? O Vasco tem tomado muitos gols. É verdade que nessa última partida pela Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense, o Dragão não tomou gols, né? E isso foi até comemorado pelo Paiva depois do jogo. Ele falando ali, né, da dupla, principalmente de zagueiros, do Michael e do Léo. Enfim, esse é um dos problemas do Vasco. Porque o Vasco, se a gente for ver em termos das piores defesas, ele está em terceiro lugar, né? Ele só fica atrás do próprio Atlético Goianiense e do Vitória. O Vitória tomou 32 gols, o Atlético Goianiense tomou 35 e o Vasco tomou 31. Ou seja, a situação aí do Vasco realmente precisa começar a se preocupar mais com isso, né? Se quiser somar pontos, se quiser galgar degraus aí na tabela de classificação do campeonato brasileiro, né? Do lado da equipe do Fluminense, é isso que você falou. O Mano Menezes meio que arrumou a casinha, né? Como ele costuma fazer nos times que ele chega. E o Flu, exatamente. Se a gente for abrir hoje, por exemplo, o nosso aplicativo aí da Flash Score e pegar aquela classificação dos últimos 5 jogos, né? Como você bem lembrou, o Fortaleza está em primeiro com 13, o Flu também tem 13 e o Grêmio aparece na terceira colocação com 10. Agora, uma das questões que mostra essa melhora aí do Fluminense, né, na minha avaliação, é que o Mano tá colocando a garotada para jogar. Os medalhões aí do Fluminense, ou os jogadores mais rodados, né,
quando não estão entregando aquilo que ele quer, realmente ele está trocando e não está tendo muita dúvida em relação a isso, não. Inclusive, né, o Cauã Elias é um desses destaques. Temos até o gol que ele fez contra o Bahia, né, no final do primeiro tempo, uma jogada que é construída toda ali do lado direito, a bola passa pelo Cano, né, que é o camisa 10, aí ele enfia para o Samuel Xavier, que havia começado a jogada lá atrás, aí ele cruza e o Cauã tá ali na boca do gol para empurrar ela para dentro. Realmente o Cauã Elias é um desses jogadores que ele fez 4 gols nas últimas partidas, né? Quase um gol por jogo. Então, sem dúvida, essa é, ao meu ver, uma das explicações aí para o Fluminense estar decolando aí no Campeonato Brasileiro. É claro que ainda existe muita coisa, o Fluminense ainda está lá na parte de baixo da tabela, né? E do lado do Vasco, né? O Vasco tem o problema do Coutinho, né? Que realmente vai ficar umas semanas aí fora, pelo menos, mas sem dúvida a questão passa pela defesa, né? A gente do lado do Vasco, né? A gente tem até uns números aí para mostrar. Uma das explicações que pode estar por trás dessa quantidade de gols absurda que o Vasco está tomando, a gente vê, por exemplo, a posição média do time, né? Essa arte mostra bem isso, no empate 2-2 contra o Red Bull Bragantino, que foi exatamente isso, né? O Vasco jogou melhor, fez o resultado e no final não conseguiu sustentar e acabou tomando o empate aí do Red Bull Bragantino. A gente vê um time, apesar de compacto, um time marcando muito lá na frente, ou seja, com muito espaço nas costas, tanto do Léo quanto do Michael, né? O camisa 3 e o camisa 4 ali no caso. Lembrando que o Michael, né, já é um jogador mais experiente. O Léo até que tem velocidade, até que consegue dar conta do recado. Mas o Michael já realmente precisa, talvez, de um sistema ali defensivo, né, no meio-campo, que proteja mais essa dupla de zagues. E também o Vasco ataca muito com os laterais, né? Tem o Pumita, principalmente do lado direito. Então tá realmente precisando se preocupar mais nessa recomposição a equipe Cruz Maltina, né, Fábio? E nessa arte que você mostrou, até pedi para mostrar de novo aí para a gente poder explicar. Contra o Bragantino, os laterais que você disse muito bem, que são as armas do Vasco, foram os reservas. O Puma pela direita e o Vitor Luiz na esquerda. Porque o Paulo Exato, Henrique estava exato. suspenso e o Piton foi poupado. E eles voltam contra o Fluminense. Já jogaram no meio de semana na vitória de 1-0 em cima do Atlético Goianiense. Paulo Henrique, inclusive, foi um dos melhores. O Piton fez o gol. E eles são realmente peças importantes. E o Cocão também não jogou. Por isso a gente está vendo 5 ali, que é o Souza, né? E o Verratti foi poupado, na foto, na imagem está o GB, que foi o 19. Então, assim, é um time modificado para enfrentar um Fluminense. Que na foto que você mostrou, aquele retrato do gol do Cauã Elias, que fez gol no meio de semana na eliminação do Flu para o Juventude, esse lado direito é muito forte do Fluminense, com o Samuel Xavier, que é o 2, o 21, John Arias, e o Paulo Henrique Ganso, o 10. E aí o torcedor fala assim: mas cadê o Cano? Não é o Cano que tinha que estar ali no ataque? Não está jogando, está fora do time, não está numa boa temporada, e esse moleque realmente está fazendo a diferença. Agora, o Vasco vai ter um fator ao seu lado, que é o torcedor. Mesmo não sendo o jogo em São Januário, o torcedor vai ao Newton Santos, apesar do horário, 9h30 da noite, a venda antecipada tá boa, mas o torcedor ainda está desconfiado. O do Fluminense está naquela coisa, foi eliminado de uma competição. Nesse momento bom para dar foco no brasileiro, porque semana que vem já tem Libertadores. Talvez não tivesse time para jogar 3 competições e tem que escapar da zona de rebaixamento. Você enxerga isso como positivo, se é que uma eliminação pode ser algo positivo, dar um foco no brasileiro para o Fluminense. E o Vasco agora ganha uma semana para respirar depois do jogo do Fluminense, para o Paiva trabalhar esse time e o sistema defensivo tão criticado? Então, essa é uma discussão interessante, Fábio, porque assim depende muito do time, eu acho. Pois a gente viu o ano passado, né? Eu lembro do exemplo do Palmeiras, por exemplo, né? O Palmeiras que depois que foi eliminado da Libertadores, né, focou mais no brasileiro, acabou sendo campeão brasileiro, né? No caso do Fluminense, que briga contra o rebaixamento, por mais que a gente tenha falado aqui que o Flu realmente somou bastante pontos aí nas últimas 5 rodadas, mas vamos lembrar que o Fluminense ainda está na zona de rebaixamento, está ali na 17ª colocação, né, com 20 pontos ganhos. É verdade que do 13º, que é o Juventude, até o Fluminense, são praticamente ali 2 pontos, né, de diferença. Está bem exprimido ali aquele intervalo da tabela do Campeonato Brasileiro. Então, sem dúvida, isso pode ser bom para o Fluminense.
Eu tendo a achar que isso pode ser bom, mas é claro que vamos acompanhar aí as próximas rodadas para ter um pouco mais de certeza sobre isso, né? Porque, sem dúvida, o Fluminense contra o Juventude jogando em casa, teria todas as condições ali realmente de fazer o resultado, né? A torcida apoiando, enfim, porque, obviamente, o Fluminense, né, chegando ali com a pompa de ser o atual campeão da Libertadores, nesses campeonatos mata-mata, teria que ter realmente rendido um pouco mais essa equipe aí do Mano. Como isso não aconteceu, principalmente agora nas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Juventude, a questão agora é realmente olhar mais para o campeonato brasileiro, né, para o Flu sair logo aí dessa zona onde ninguém quer ficar, né? Lembrando que a gente já discutiu isso em outros pré-jogos aqui da Flash Score, que nesse momento, infelizmente, eu acho que só restam 3 vagas, né, para o rebaixamento, porque o Atlético Goianiense dificilmente vai conseguir sair ali da última colocação. O Atlético Goianiense realmente faz uma campanha horrorosa dentro do Campeonato Brasileiro. Ele hoje tem apenas 12 pontos, 2 vitórias só. Então, realmente é muito difícil, é um aproveitamento de 19% e o elenco tem uma limitação também. Edu, certeza que vai ser um grande clássico nos embalos de sábado à noite. O Daniel Kaiser vai contar tudo para É, nós aqui na Flash Score, em flashscore.com.br e no nosso aplicativo também, Edu. não, só lembrando, né, Fábio, que o Fluminense tem um Grêmio pela frente na Verdade. Libertadores, né? São 2 jogos aí gigantes também. Então, ainda não vai dar para ficar olhando só para o Campeonato Brasileiro. Essas próximas, porque os 2 jogos, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americanas, né, para as equipes que estão envolvidas nessas competições, são nos próximos 2 meios de semana. Então, assim, Sim. temos rodada do Campeonato Brasileiro agora, partidas de ida da Libertadores ou da Sula, Campeonato Brasileiro e depois também a volta, né, das partidas ou da Sula ou da Libertadores. Então são. E aí o Campeonato Brasileiro de novo, ou seja, são 15 dias aí que realmente os treinadores aí vão ter que saber muito bem como manejar aí os seus elencos. Mas posso te dizer, para a gente fechar, que o Fluminense se deu bem nessa composição, porque ele pega o Vasco sábado, depois ele pega terça-feira o Grêmio fora de casa, volta para jogar o Campeonato Brasileiro diante do Corinthians em casa, ou seja, vai ali em Curitiba, volta para o Rio de Janeiro, depois ele recebe o Grêmio no Rio e sai para jogar em BH, ou seja, distâncias muito pequenas. Diferentemente, Exato. você falou de Libertadores, o Flamengo, não é o nosso assunto aqui, mas só para ilustrar, o Flamengo vai jogar em La Paz, vai até a Bolívia pegar altitude. Ele tem um sofrimento maior, por exemplo, dentro de um campeonato brasileiro. O Flamengo está brigando pela parte alta da tabela. Edu, grande abraço e até a próxima, hein? Um abraço, Fábio. Até mais. Valeu, ponto final em mais um Flash Score clássico desta 22ª rodada, aquele aquecimento para você esfregar as mãos e deixar aqui o seu placar. Quem sabe você não acerta e você é bom nisso? Então manda o placar aí pra gente bater papo e, claro, se inscreve no nosso canal. Até a próxima!